Quarteto belíssimo, harmonioso, sem afetação, trazendo um hino fantástico, uma letra maravilhosa, uma mensagem que é um dos maiores episódios da Bíblia. O Quarteto Princípios precisa se formalizar, viu, Tiagos? Vocês precisam tornar esse quarteto oficial, e a Igreja Central gostaria muito de que vocês fossem oficializados aqui como um quarteto da nossa igreja, viu? Para terem todo o apoio e toda a logística que vocês precisarem, nós pudermos oferecer para vocês. Um bom sábado a todos os irmãos e irmãs que se encontram presentes. Graça e paz para os nossos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando nas redes sociais. Vamos dar continuidade a essa obra teológica, esse compêndio teológico, que eu e você devemos guardar. Esse assunto desse trimestre é único. Nem no seminário teológico se tem uma matéria tão aprofundada como essa desse trimestre. Aliás, o único assunto que tem sido tratado em toda a história da escola sabatina sobre educação e redenção é este da lição do nosso trimestre. É claro que em outras ocasiões nós tivemos citações, considerações, mas todo um trimestre é a primeira vez. E Mara, quando você falou que você não sabia, não é culpa sua. É que você não foi ensinado. A nossa cultura pensa diferente. Por quê? Antes de entrarmos nos assuntos, então, vamos fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai amado, te agradecemos por tudo que temos aprendido na Tua Palavra, através do estudo da escola sabatina. Queremos aprender mais um tópico desse importante assunto. Abençoa-nos com o Teu Santo Espírito, nós o pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós falamos muito da reforma protestante. A Igreja Adventista é uma continuação da reforma protestante, mas um dos grandes legados que a reforma deixou, que trouxe muito impacto, foi na questão do trabalho como vocação. Antes da reforma, queridos irmãos e irmãs, as únicas pessoas consideradas com vocação eram aquelas que estavam envolvidos no trabalho integral na igreja. Os monges, as freiras, os jesuítas, os padres, os bispos, os cardeais. Esses eram considerados vocacionados. As ocupações comuns da vida, como o agricultor, o pecuarista, a cozinheira, a costureira, o ferramenteiro, o pedreiro, o soldado, etc., eles eram definidos como ocupações mundanas. Ou seja, pessoas que trabalhavam e que viviam atoladas no mundo e que até poderiam ser salvas. Por quê? A ideia antes da reforma é que o trabalho era uma maldição. Tanto que isso era tão forte na cultura, que a palavra trabalho é uma expressão derivada do latim. A expressão do latim é trabalhare, que significa torturar, provocar sofrimento, suportar agonia. É esse o derivado do trabalho. Isso é tão forte
que vocês que já foram mães, sabem que quando vocês estiveram para dar à luz, dizia que vocês estavam em trabalho de parto. Como que diz? Estavam sofrendo as dores do parto. Não é assim na Bíblia. Não é assim. O trabalho é uma das 3 coisas que permaneceram para ser uma bênção na nossa vida, mesmo após o pecado. O trabalho, o matrimônio e o sábado. Essas 3 coisas existiam antes do pecado e continuam depois do pecado. E Deus permitiu que continuasse, porque Ele quer o nosso melhor. A Mara leu esse texto da parte de domingo, quando os autores da lição, porque esse trimestre são vários autores, ele diz que nós precisamos aprender a trabalhar da maneira como Deus deseja. E como que Deus deseja que eu e você encaremos o trabalho? Como um ministério. Um ministério. Então o trabalho é uma vocação. Como pastorado é uma vocação. Ser pedreiro é uma vocação. Ser professor é uma vocação. Ser médico é uma vocação. Quer dizer que o trabalho, sob o ponto de vista bíblico, é muito mais do que conseguir uma maneira de conseguir dinheiro para viver. É uma oportunidade de eu e você testemunharmos do amor de Deus, sermos úteis para a sociedade e ser abençoado. 3 coisas. Testemunhar do amor de Deus, ser abençoado e ser útil para a sociedade. Deus é o autor do trabalho e Ele trabalha bastante. Deus trabalha bastante. Ele está constantemente trabalhando. Nesse momento, Deus trabalha para manter o universo em ordem. Nesse momento, Ele trabalha cuidando de cada um de nós. Nós que estamos aqui não estamos desapercebidos. Deus está nos acompanhando nesse momento, vendo o que se passa no nosso coração, no nosso íntimo, e aqui estamos para ser abençoados por Ele ao estudar esse assunto. Aqui no Brasil, depois da Constituição de 1988, fizeram algo criminoso. Até 1988, o menor podia trabalhar. E era muito comum você ver comerciantes, industriais, proprietários de serviços contratar aprendizes para aprender um ofício. Ele entrava como ajudante, tinha um salário de menor, com esse salário ele ajudava a família, e em vez de ficar nas ruas aprendendo o que não presta, ele estava lá convivendo com pessoas mais experientes e aprendendo a viver a vida. Não era só uma questão de aprender um ofício, aprender de viver a vida. Infelizmente, depois da nova Constituição, tiraram essa oportunidade. Hoje há pequenas aberturas aí para alguns aprendizes. Mas nós estamos vendo o que a falta de trabalho para nossas crianças, nossos jovens, está ocorrendo na sociedade, está causando na sociedade. Entre o povo judeu, toda criança aprendia um ofício. Se você pegar os personagens bíblicos, todos eles tinham ofício. Amós era boiadeiro.
Isaías, que nós vamos estudar o próximo trimestre, além de um dos príncipes de Israel, era sacerdote. Ele trabalhava no santuário. Jeremias também foi um sacerdote. O próprio Jesus Cristo aprendeu o ofício de carpinteiro. Quando a gente fala carpinteiro hoje, no nosso tempo, a gente só pensa em algo que lida com madeira. Mas, na época de Jesus, carpinteiro envolvia fabricar móveis e casas. Jesus seria um pedreiro carpinteiro. Ele executava as duas coisas. Paulo foi um construtor de tendas. Dorcas se tornou uma bênção fazendo o quê? Roupas. Esse é o aspecto que a Bíblia chama a atenção para nós a respeito do trabalho. Bom, todos nós, este ano, estamos chegando ao fim extenuados, cansados, estressados, não é assim? É a palavra que eu mais ouço. Nossa, eu ando tanto cansado. E eu realmente digo para vocês, eu estou cansado. Esse é um dos anos que eu mais trabalhei, foi um dos anos que mais exigiram na minha profissão. Eu estou trabalhando com menos funcionários. E como as repartições públicas estão fechadas, a gente tem que fazer o trabalho da gente e o trabalho dos funcionários públicos. E é só abacaxi para descascar, Mara. Isso cansa a gente, estressa, além dessa questão da pandemia, que traz uma pressão maior. Eu creio que todos nós estamos chegando no fim do ano cansados, esperançosos de que 2021 aconteça a vacinação, né? Até para isso está sendo uma briga política, mas todos nós estamos esperançosos que aconteça a vacinação. E ontem eu estava conversando com o pastor, eu falei: pastor, eu creio que o primeiro trimestre da nossa igreja ainda vai ser prejudicado no próximo ano. Nós vamos ter certas limitações. No entanto, nós devemos entender que o que foi amaldiçoado não foi o trabalho, foi a terra. Então, lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, versículo 17, Moisés, inspirado pelo Espírito Santo, ele descreve que Deus disse: maldita é a terra e não o trabalho. Agora, porque a terra sofreria as maldições do pecado, o que aconteceria com o trabalho? Daria mais trabalho. Então fala: no suor do teu rosto você comerá o seu pão, até que a volte à terra, porque da terra você veio e da terra você voltará. Então não é o trabalho que é amaldiçoado, é a condição do mundo. É difícil hoje você trabalhar para sobreviver, né? E para algumas pessoas, acho que para a maioria das pessoas, principalmente quem mora em grandes cidades, é uma tarefa, uma labuta, algo árduo. Eu fico pensando, eu acordo de manhã, faço a minha devoção, fico assistindo ali os jornais matinais, você vê aquele pessoal indo para o trabalho. Muitos deles pegam ônibus, trem, metrô, demora 2 horas, 2 horas e meia para chegar no trabalho. Quer dizer, levanta, chega no trabalho já cansado. Depois tem que voltar, e agora começa a época de chuva, é um transtorno tremendo. É difícil a labuta, né? Mas o trabalho foi dado para Deus para ser uma bênção, e nós devemos encará-lo como um ministério. E como eu disse, já falei, e a Mara citou que ela não entendia que o trabalho era um ministério, é porque o propósito da educação é justamente ensinar as pessoas a não encarar o trabalho apenas como formar um profissional, que vai ganhar dinheiro, vai usufruir do que ganhou,
e depois conseguir uma aposentadoria. Não. O trabalho é muito mais do que isso. O trabalho para o cristão, ele visa, Deus usa o trabalho como meio de transformar o caráter e o pensamento da pessoa. A pessoa aprende a trabalhar. A palavra aluno significa aquele que não tem luz, aquele que não sabe. Então, aquele que sabe vai ensinar aquele que não sabe a viver a vida e fazer dessa vida uma bênção, né? Aqui na parte de segunda-feira, tem vários textos onde trazem os aspectos positivos e negativos do trabalho. Em Deuteronômio, o texto diz que Deus vai abençoar o nosso trabalho, se nós encararmos como um ministério. Em Eclesiastes, há uma orientação para nós. Quando nós formos efetuar o nosso trabalho, devemos fazer da melhor maneira possível, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento. Lá em Provérbios diz que o preguiçoso nunca vai estar contente, porque ele nunca vai estar satisfeito com o seu trabalho. Ele sempre vai estar... Já viu gente que não para em lugar nenhum? Ele não para, ele nunca está contente com o seu trabalho. Aí eu fico pensando, o problema é o trabalho ou é ele? Normalmente são gente de braço curto, como costumo chamar de dinossauros, né? Tem aqueles bracinhos assim, que não gosta de pegar no basquete. Ele quer todos os direitos, mas não quer as obrigações. Aí quando perde o emprego, quem que é ruim? O empregador. O empregador. Mas tem empregado que é mala. É realmente difícil de lidar. Normalmente é preguiçoso, a Bíblia já diz sobre isso, né? E o texto de Jeremias que me chamou a atenção. O texto de Jeremias diz que nós devemos evitar trabalhos que nos levem a pecar. Eu estava vendo esses dias alguns personagens famosos que já foram adventistas e que hoje não são mais. Por quê? Por causa da profissão que escolheram. Essa atriz aqui no Brasil, a Luana Piovani, ela deu uma declaração que ela cresceu, ela é aqui de Votuporanga, parece, cresceu na igreja adventista. Mas pelo fato dela seguir a carreira de atriz, ela não pôde continuar. O Michael Jordan também estudou nas nossas escolas adventistas, foi levado pela mãe na igreja adventista, mas por causa da profissão, não pôde continuar. E outros personagens ali. Então, nós temos que procurar um trabalho que não nos leve ao pecado. Imagine você trabalhar num bar, servindo bebidas alcoólicas para as pessoas, convivendo com alcoólatras. Você vai conseguir ter uma espiritualidade trabalhando ali naquele bar? Então tem profissões. Ou então trabalhar na Rede Globo de televisão, que nós sabemos que ali o espiritismo é determinante. Como é que você vai fazer parte daquele grupo e sem se envolver com esse tipo de coisa? É complicado. A Ellen, a minha filha, começou um namorico com um rapaz da área da música da Rede Globo. E até a Sônia enviou para ele alguns livros. Ele leu os livros do pastor Bulhão, ele gostou, mas ele chegou e disse, não dá. Para trabalhar aqui, não dá para seguir essa fé. É difícil. Então, o cristão tem que trabalhar
ter um ofício, ter uma ocupação, onde ele não seja tentado, onde ele não seja estimulado a errar, né? Outra coisa, a palavra de Deus, ela estimula nós a fazermos um trabalho com excelência. Diz o profeta Deus através do profeta Jeremias: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. E o que nós aprendemos? Que tudo é obra do Senhor. Se você trabalha na casa publicadora, é obra do Senhor. Se você é um pedreiro, é obra do Senhor. Se você trabalha no escritório, é obra do Senhor. Se você é pintor, é obra do Senhor. É um ministério o nosso trabalho, é uma vocação. Então, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É por isso que nós precisamos, como igreja, como pais e como instituições educadoras, ensinar para os nossos alunos a importância de encarar o trabalho como ministério, não apenas como algo para ganhar a vida. E essa é a boa educação. A boa educação, a educação que os pais, os líderes da igreja, os professores devem dar para os filhos, é fazer com que eles pensem. Os nossos jovens, as nossas jovens, elas têm que aprender a pensar, né? A Helena, ela briga muito comigo, que ela diz: vovô, você sempre faz perguntas difíceis para mim, mas por que eu faço pergunta difícil para minha filha, para minha neta? Para estimular ela a pensar, assim como eu fiz com meus filhos. Nós temos que estimular as pessoas a pensar. A nossa escola sabatina, quando nós voltarmos ao normal, se Deus quiser, o ano que vem, as nossas unidades devem ser uma maneira de estimular os nossos alunos a pensar. Nós temos que aprender a pensar, né? Ellen White diz que a ignorância não é aceitável para Deus. Não significa que todo mundo tem que ser um PhD, não é isso. Mas dentro da capacidade de cada um, nós temos que aprender a pensar. Nós não podemos aceitar que os outros pensem pela gente. E ao fazermos o nosso desempenho, nós devemos fazer da melhor maneira possível. O que nós temos que Deus nos dá? Nosso tempo, nossos talentos e nossa educação. Então, se você é um pedreiro, mesmo que você não tenha um curso superior, você tem uma educação, você tem uma cultura, você tem o seu talento, você tem o seu tempo, você vai fazer a obra da melhor maneira possível. Aqui nós temos essa igreja. Essa igreja, gente, a reforma dessa igreja foi algo fantástico. E sabem quem foi o executor dessa obra? Aquele homem ali atrás, o Paulo. Paulo usou o seu tempo, o seu conhecimento e os seus talentos para fazer tudo isso daí. A arquiteta dava uns desenhos para a gente, que eu principalmente olhava e não entendia nada. O Paulo lia aquilo de lá e entendia tudo. E ele executou isso aqui com excelência, né? Assim como Deus orientou Moisés, como está na lição. Fazer tenda para Moisés, como dizem hoje, era mamão com açúcar. Mas Deus não queria qualquer tabernáculo, qualquer tenda. Ele queria uma tenda feita de forma excelente, com medidas certas, tecidos certos, utensílios certos. Então ele exigiu e capacitou.
deu o dom espiritual, dons espirituais para as pessoas, para os artífices, e esses artífices, ao receberem o dom, executaram o tabernáculo. Deveria ser algo muito bonito. Assim como o templo de Salomão, deve ter sido algo fantástico, extraordinário. Então nós, em qualquer profissão, ocupação, seja como mãe, como pai, como avô, como avó, como professor, como um profissional, nós temos que encarar tudo isso como um ministério, uma vocação, e fazê-lo da melhor maneira possível, né? Parte de quarta-feira. Ellen White diz o seguinte, no livro Parábolas de Jesus: religião e ocupação não são duas coisas separadas, são uma. O que nós entendemos por essa frase? Prossegue ela dizendo: a religião da Bíblia deve estar entrelaçada com tudo o que fazemos ou falamos. Há uma tendência de achar que aqui na igreja é a prática da nossa fé, mas lá no dia a dia não tem nada a ver. Não é assim. A verdadeira religião, a ocupação da sua vida, da minha vida, revela que tipo de fé eu tenho ou não. Está entendendo? A maneira como você executa o seu trabalho, a maneira como eu executo o meu trabalho, diz a respeito da minha, da sua fé. E aí, permita-me contar, aqui na lição, você tenha a história de um paciente que estava à beira da morte, lá no hospital da Flórida, né? E como ele foi muito bem atendido por os enfermeiros, e um companheiro desse paciente ficou impressionado, foi querer saber onde que esses enfermeiros e enfermeiras eram formadas, descobriu que era na nossa universidade, ficou encantado com a maneira, foi lá, conheceu a universidade, ficou impressionado com o tipo de educação que aqueles profissionais da saúde recebiam, aí decidiu deixar uma grande oferta para que se formasse mais enfermeiros e enfermeiras com aquela dedicação que ele viu, né? Mas, além disso, tem uma ilustração muito interessante. Um sapateiro se converteu ao cristianismo através das pregações de Martinho Lutero, o grande reformista. E entusiasmado ao conhecer a Cristo, por descobrir a justificação pela fé, a alegria da salvação, ele procurou Lutero. E foi lá perguntar para ele o que ele podia fazer para a glória de Deus. Aí Martinho Lutero perguntou para ele: o que você faz, meu querido irmão? Eu sou um sapateiro. Então ele diz o seguinte: você quer fazer algo para a glória de Deus? Sim. Produza excelentes sapatos e venda por um preço justo e acessível ao povo, e você estará honrando e glorificando a Deus. É isso. O trabalho faz parte daquele princípio que nós chamamos de mordomia. O que é mordomia? Aqui no Brasil passou a ter uma conotação negativa, mas mordomia é ser um instrumento nas mãos de Deus em todas as nossas atividades, no nosso tempo, nos nossos talentos, com o nosso dinheiro, tudo estar sob a direção de Deus. Tudo. Para isso nós temos que procurar o equilíbrio, né? O equilíbrio, gente, é não exagerar.
Eu, por exemplo, eu tenho um problema. Se eu não fosse adventista, eu sou viciado em trabalho. Work-like, né, que dizem. Sou viciado. E se eu tirar uma semana de férias, já começa a ficar impaciente. Mas a Bíblia me mostrou que há tempo para tudo. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para a família, tem tempo para descansar, tem tempo para o lazer, tem tempo para tudo. Manter o equilíbrio. E, finalmente, quando a gente alcança a aposentadoria, vamos sentar no sofá, assistir televisão, é isso? É esse o objetivo do trabalho? Não. Você se aposenta e continua trabalhando. Eu sou aposentado, estou trabalhando mais. Para de trabalhar. Não para de trabalhar. Você pode diminuir a intensidade, você até pode mudar de atividade. Eu vejo aqui a Mara que se aposentou, mas ela faz um trabalho de envolvimento tremendo aqui na igreja e fora da igreja, trabalho social. Vejo a irmã Carmen que ajuda a cuidar dos netos, né? A irmã Jane que ajuda lá o pessoal. A Cacá que se aposentou, mas continua trabalhando. Gente, a aposentadoria não é parar de trabalhar. É você continuar trabalhando, sabendo que é um ministério. Lógico que você não precisa mais, aquela questão de horário. Dá para levar mais na maciota, como diz o tatuiano, né? Mas eu encerro dizendo o seguinte, uma frase de Henry Ford. Henry Ford foi esse grande industrial, empresário, que ele foi o executor do motor a combustão dos carros, dos automóveis. Se hoje nós dirigimos um automóvel, nós devemos muito a Henry Ford. Ele diz o seguinte: qualquer pessoa que deixa de aprender é velho, seja aos 20 ou aos 80 anos de idade. Se uma pessoa tem 20 anos de idade e não quer aprender, é velho. Esse é o velho. Mas se você tem 80 anos de idade, quer continuar aprendendo, você é jovem, né? Então, aqueles que mesmo que se aposentam e desejam continuar aprendendo, né? Esses continuam jovens, porque a nossa cabeça nunca envelhece, nunca. Só se a gente for acometido do mal de Alzheimer. Não, caso contrário, a gente nunca envelhece. O corpo sim, mas a cabeça não. Entenderam? De agora em diante, nunca mais diz que eu quero saber quem é que inventou o trabalho. Quem inventou o trabalho foi Deus. Nunca considere o seu trabalho algo ruim. Fique desempregado para você ver o quanto que faz falta um trabalho. E saiba que através do seu trabalho, você vai ser abençoado por Deus, você vai ser útil para a sociedade e vai glorificar a Deus. Próxima semana, lição número 12, a penúltima. Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Uma lição imprescindível para nós.